Glória a Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos interligados em videoconferência com alguns manaíns, com algumas localidades e com todas as nossas igrejas nas escolas dominicais. Amém? E o assunto nosso aqui no Manaim, transmitido para esses nossos irmãos, é acerca de dons espirituais. O aperfeiçoamento dos dons espirituais. É muito bom nós terminarmos um seminário falando acerca desta bênção do Senhor na nossa vida. O que significam os dons espirituais para nós? Nós não podemos imaginar de maneira alguma a igreja, a obra, que nós chamamos de obra do Espírito Santo, se não tivermos os dons do Espírito Santo. Quantas maravilhas Deus já operou em favor de cada um de nós através dos dons espirituais. Quantas coisas na nossa vida em particular e na vida do povo do Senhor, da igreja do Senhor. Quantas experiências com os dons espirituais. Mas o que significam os dons espirituais para nós? Nós estamos comemoramos agora o mês passado, 45 anos que nós conhecemos a obra do Espírito Santo. Nós como povo que Deus chamou. A obra ela existe, lá desde Pentecostes, o Espírito Santo está realizando uma obra, preparando um povo. Mas nós a conhecemos há 45 anos atrás. Como que isso se deu? Como que isso começou? Um grupo de irmãos que estava na tradição a princípio, e na década de 60, em todo o Brasil, o Senhor começou a levantar grupos que buscavam esta bênção. Bênção do batismo com o Espírito Santo, bênção de dons espirituais. Havia um avivamento. E um grupo começou a querer esta bênção. Mas qual era a ideia de avivamento? Qual era a ideia de dons espirituais, né? Então, é aquilo que as pessoas queriam, mas não entendiam muito bem o que era. E o grupo começou a buscar. E receberam. O dom que todo mundo queria era língua estranha. Falar língua estranha. Porque as pessoas associavam muito ser batizado com o Espírito Santo em falar língua estranha. E isso começou a acontecer. E não coube dentro da tradição. E o Senhor então começou a mostrar que Ele estava fazendo uma obra nova. O nosso assunto não é esse. Nosso assunto é dons espirituais. Mas só para os irmãos terem noção. Quando isso começou, aquilo que estava acontecendo conosco nesse início, era aquilo que estava acontecendo em diversas localidades. Era língua estranha, era o profeta que surgia, mas o Senhor começou a nos mostrar que aquilo que Deus tinha para nós era algo maior do que isso. Muito maior do que aquilo que nós podíamos imaginar no começo. Que não era simplesmente juntar um grupo e todo mundo falar língua estranha, quase num êxtase, naquela alegria, aquela coisa. Mas o Senhor começou a mostrar que os dons espirituais na vida da igreja era muito mais do que aquilo que nós esperávamos inicialmente. Que era algo muito mais profundo, muito maior. E nós começamos a aprender muito também com as decepções que nós vivemos. Porque se o dom era uma bênção, se o dom nos deixava maravilhados, o dom também, muitas vezes, ele trazia tristeza, ele trazia decepções. E nós fomos para a palavra e vimos na palavra do Senhor que o dom espiritual, o objetivo dele era a edificação. Era a edificação da igreja. Mas, Senhor, esse dom não edificou. E nós começamos a buscar o Senhor para entendermos o que é isso. É melhor
nós deixarmos então os dons espirituais por causa das decepções? Não, não podemos deixar. Mas e aquela bênção? E aquela operação? E aquele dom que se cumpriu? E aquilo que o Senhor fez? Mas, então tem dom que se cumpre, tem dom que não se cumpre, tem dom que é do Senhor, tem dom que não é do Senhor, tem coisa que é coisa de gente. E tinha aquela coisa, o cidadão se levantava no meio da igreja, eu tive uma visão, e daqui a pouco você ia descobrir que aquilo não era do Senhor, que não havia um testemunho. E nós começamos então a dizer: Senhor, e agora? O que nós faremos? E o Senhor começou a nos mostrar que o segredo estava na palavra. Porque a bênção que nós queríamos viver era a bênção que a igreja primitiva havia vivido lá em Pentecostes e depois de Pentecostes. E que o dom não era somente um momento ali de festa momentânea, de uma alegria momentânea, mas que o dom era para construir, o dom era para edificar. E nós começamos então a aprender do Senhor. E depois desses 45 anos, nós estamos aqui hoje fazendo uma retrospectiva daquilo que Deus nos deu e que nós não podemos esquecer. Nós não podemos perder aquilo que foi construído com lágrimas, com oração, com jejum, com busca ao Senhor. Porque aquilo que nos foi ensinado, aqueles que nos ensinaram, eles não aprenderam de homem algum, mas eles aprenderam do Senhor. Que foi o evangelho que foi pregado na igreja primitiva. O evangelho que Paulo anunciou. Olha, o evangelho que eu vos anunciei, ele não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas eu vos ensinei o que eu aprendi do Senhor. O evangelho que eu preguei foi segundo uma revelação. E quando nós recebemos as primeiras bênçãos através dos dons espirituais e vieram as primeiras decepções, nós fomos aprender com o Senhor. Nós fomos buscar o que a palavra do Senhor tinha para nos ensinar acerca dos dons espirituais. E nós descobrimos que o dom era uma bênção, mas que era necessário um aperfeiçoamento do dom. Era necessário um aprendizado à luz da palavra de Deus. Porque na igreja primitiva, o dom não era um dom que trouxe confusão, mas foi um dom que edificou aquela igreja, que trouxe crescimento em todos os aspectos para aquela igreja. E o Senhor então começou a nos ensinar o que era o dom espiritual. E vejam, irmãos, nós não estamos aqui para criticarmos nenhum outro grupo. Nós não estamos aqui, talvez alguém tenha de aprender, mas nós estamos aqui para falar da nossa experiência, daquilo que o Senhor fez conosco, daquilo que é inegável. Como que nós chegamos até aqui, ao longo desses 45 anos? Aquilo que Deus nos ensinou na sua obra, e em especial hoje, acerca dos dons espirituais, o que o Senhor nos ensinou, estava certo? Estava. Aquilo que o Senhor fez na nossa vida, na vida desse povo, através dos dons espirituais, nos maravilhou um dia. Nós temos de mudar hoje aquilo que o Senhor fez e que Ele aperfeiçoou, o entendimento que Ele nos deu. Nós precisamos de uma mudança hoje? Não. O que Deus fez é maravilhoso. O que nós temos na obra do Senhor, o que o Senhor nos ensinou, o que Ele fez, o que nós temos através dos dons espirituais, é algo incomparável, é algo glorioso, é algo maravilhoso. E nós temos de valorizar aquilo que é nosso, aquilo que o Espírito Santo fez, aquilo que o Espírito Santo nos deu. E a palavra do Senhor, ela nos diz acerca dos dons espirituais: segui o amor e buscai com zelo
os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. 1 Coríntios 14, 1. E aí começou o nosso aprendizado. Segui o amor. Segui o amor. Quem é o amor? Jesus. Jesus é o amor. O amor de Deus revelado em Cristo Jesus. O amor que nos salvou, o amor que mudou a nossa vida, o amor que se deu por nós. Então Jesus é a expressão do amor de Deus. Deus amou o mundo e deu o seu Filho Jesus como prova deste amor. Seguir o amor. Aí nós entendemos uma coisa. Nós temos de seguir o Senhor Jesus. O dom espiritual, ele nos fala de uma coisa que nós aprendemos na obra do Senhor, que é corpo. A obra tem um cabeça. A obra do Espírito Santo tem um governo. A obra do Espírito Santo tem uma direção. A obra do Espírito Santo tem um dono. E ela pertence ao Senhor. Ele nos comprou por bom preço. Nós pertencemos a Ele. Segui ao Senhor. Segui ao Senhor. O dom espiritual, ele tem esse objetivo. O objetivo do dom espiritual, o Espírito Santo nos revela aquilo que está oculto, aquilo que está escondido. O Espírito Santo nos revela a vontade de Deus, o querer de Deus, através dos dons espirituais. Os dons espirituais, através deles, o Senhor comanda a sua igreja, uma igreja que segue o amor, porque a salvação está nesse amor de Deus. Quando nós seguimos ao Senhor, quando nós seguimos os dons espirituais, ouvimos os dons espirituais, a vontade do Senhor está prevalecendo. A obra de salvação está sendo realizada na vida de um povo. E aí o Senhor mandou, olha, buscai, mas buscai, não é só buscar o dom, mas vocês vão buscar o dom com zelo. Tem de haver zelo na busca do dom. Não é simplesmente buscar o dom para uma vaidade. Eu tenho os 9 dons espirituais. O objetivo não é esse. O Senhor nos mostrou que não havia o profeta, não havia o grande profeta, a profetisa fulana de tal, mas o Senhor nos mostrou que a glória é dele. Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor, mas a glória é dele. O Senhor nos mostrou que o que importa para o povo de Deus é que o nome do Senhor seja glorificado. Como disse Pedro, por que vocês estão olhando para nós? Não somos nós. Quem fez isso foi o Senhor. Não a nós, mas a glória é dele. A glória é dele. São coisas tão simples hoje para nós, mas nós aprendemos isso. Quando nós começamos, tinha profetisa. E nós descobrimos que você dá glória ao homem, você acaba levando esta pessoa para uma dificuldade espiritual. Que a glória não pertence a ele. Nós aprendemos que o dom não é importante quem teve o dom. O importante é que a igreja tem os dons espirituais. O importante é que as pessoas possam ver que Deus está operando através dos dons espirituais, que o Senhor Jesus está realizando uma obra. E isso é algo que é simples para nós, mas ao mesmo tempo é maravilhoso para nós. E o dom, ele é buscado com zelo. A igreja, ela não usa o dom de qualquer maneira. O dom não é propriedade de alguém em particular, mas o dom, ele é do Espírito Santo. E ele é para a edificação da igreja do povo do Senhor. E o Senhor foi nos mostrando essas verdades. E o Senhor foi nos mostrando coisas que para nós hoje são muito claras, muito nítidas.
mas que quando nós começamos, nós tivemos de aprender do Senhor. Coisas simples como quem vai ser usado no dom espiritual não precisa de fazer careta. É simples para nós, mas no começo, né? Quantas vezes o sujeito achava que para ser usado no dom espiritual, ele tinha de mudar a voz, não é verdade? Aquela impostação de voz, né? Aquela coisa. Aí nós descobrimos que não é assim, que o maravilhoso é a operação de Deus. E onde é que estava isso? Na palavra. Pedro lá na porta formosa do templo, quando o paralítico foi curado, Pedro não sapateou, Pedro não bateu palma, Pedro não entrou em transe, Pedro simplesmente disse uma palavra. A palavra do Senhor diz uma coisa acerca dele: ele estava cheio do Espírito Santo, e certamente de posse de revelação do Senhor. E quando ele encontrou aquele homem, ele já sabia que o Senhor queria operar ali na vida daquele homem. Ele não arriscou ali a vontade de Pedro, porque nós aprendemos na obra que não é o Senhor que nos segue, mas somos nós que seguimos o amor. Somos nós que seguimos a Jesus. Nós aprendemos que o dom espiritual não é uma propriedade nossa. Porque se a palavra do Senhor diz para nós impormos as mãos sobre os enfermos, que os enfermos seriam curados, a mesma palavra do Senhor diz: não imponhais as mãos, o quê? Precipitadamente. Está na palavra. O que é isso? Eu vou impor as mãos, eu posso pedir o Senhor para o Senhor curar, a qualquer momento. E o Senhor pode me atender ou não. Como a igreja primitiva viveu essa experiência. Mas para dizer, levanta em nome de Jesus, só de posse de uma revelação. Como é que vocês sabem disso? Porque o Senhor nos ensinou. E nos ensinou como? Nos ensinou com a decepção, quando nós fomos para os pés do Senhor. Por quê? Porque logo no início, olha, agora nós temos dons espirituais, agora nós somos donos da bênção. Então, muito bem, o que nós vamos fazer? Tem um paralítico aí? Tem. Quem arruma um? Tem seu fulano de tal, traz ele, que ele vai andar hoje. E põe o paralítico aí, e a igreja reunida, e vamos lá, e glória a Deus, e aleluia. Anda, paralítico, em nome de Jesus. O paralítico não andava. Anda em nome de Jesus, e não anda o paralítico. Paralítico, levanta e anda, e não anda. E foi todo mundo para casa chorar. Senhor, o que é isso? Está na Bíblia. O Senhor disse que nós íamos impor as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. E o Senhor então nos mostrou: olha, eu não vou seguir a vocês não. Vocês vão me seguir. Vocês não são meus senhores, eu sou o Senhor. E todas as vezes que vocês forem por esse caminho, vocês vão sofrer decepções. Mas vocês vão esperar pelo meu comando, a minha voz. Eu sou o Senhor. Então veio o aprendizado. E nós aprendemos com o Senhor. E nós não podemos hoje retroceder naquilo que o Senhor nos ensinou. Então o Senhor começou a mostrar para nós aquilo que é do Senhor. Olha, o paralítico vai andar. Eu vou operar maravilhas. Os sinais vão segui-los. Mas eu vou operar. Porque lá na igreja primitiva foi assim. Foi a experiência que a igreja primitiva viveu. Às vezes, irmãos, nós somos levados a pensar, algum indouto, alguém pode ser levado a pensar e dizer o seguinte: não, olha, você está enfermo, meu irmão, e você não foi curado. Sabe por quê? Está faltando poder na sua igreja. Eu pergunto aos irmãos: isso é uma verdade? Todos vão ser curados? Não. Mas como é que nós aprendemos isso? Na palavra. E alguém chegava para o outro e dizia: sabe por que você não foi curado? Porque você não tem fé. Porque se você tiver fé, você vai ser curado. Ah, é? É. E nós fomos para a palavra e vimos que isso não é o que a palavra nos ensinava. Por quê?
Porque abrimos a palavra e encontramos Timóteo. A palavra do Senhor diz que Timóteo era um homem que tinha fé. Olha, a fé que habita em ti, que habitou na vida da tua avó, Lloyd, na vida de Eunice, né? Na sua avó, na sua mãe, a mesma fé habita em ti. Era um pastor, um homem cheio do Espírito Santo, e Paulo escreve para ele dizendo o quê? Timóteo, não beba mais água só, mas quando você beber água, beba também com a sua água um pouco de vinho. Por quê? Porque ele fará bem para as tuas, o que, irmãos? Constantes enfermidades. Olha só, Paulo, alguém tem dúvida que Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus? Alguém tem dúvida que Deus usou Paulo para curar vidas? Até em ressurreição de mortos o Senhor usou Paulo. Alguém tem dúvida disso? Não. E por que Paulo não disse, vou resolver seu problema, Timóteo? Eu vou curar você. Porque Paulo nunca curou ninguém. Quem curou foi o Senhor. Quem curou foi o Senhor. E Paulo sabia que ele não era dono de bênção. E que ele não podia curar a Timóteo. E que se o Senhor estava permitindo aquela enfermidade na vida de Timóteo, o Senhor tinha algum propósito. E nós encontramos ainda na vida de Paulo, numa determinada viagem missionária, Paulo diz que ele deixou um dos companheiros de viagem missionária, ele deixou para trás, porque ele estava enfermo. Olha só, Paulo numa viagem missionária, deixa um irmão numa cidade, aos cuidados de uma igreja, porque o irmão estava enfermo. Por que Paulo não curou ele e levou ele com Paulo? Porque Paulo não era dono de bênção. Numa outra ocasião, o apóstolo Paulo foi mandado a ele um diácono com uma ajuda de uma igreja, levando uma ajuda material. E quando o diácono chegou, ele ficou enfermo. E o apóstolo Paulo diz, e ele ficou enfermo e quase à morte. E o Senhor só não permitiu a morte dele, Paulo fala, para não me acrescentar tristeza sobre tristeza. Olha que coisa. Paulo não curava a vontade dele. O diácono veio e ficou vários dias enfermo. E Paulo disse, olha, ele ficou enfermo e Paulo aflito. Os irmãos mandaram uma oferta, agora eu mando o corpo do irmão de volta? Ou mando o recado que ele morreu? E Paulo não curou ele. Deve ter orado muito, pedindo, Senhor, tem misericórdia. E o Senhor teve misericórdia. Mas Paulo não curou. Deixou um, não curou Timóteo. Por quê? O que o Senhor nos ensina na palavra? Que o Senhor não cura? Não, que o Senhor cura. O Senhor cura quando Ele quer curar. A obra é dele. Tem algum irmão da igreja primitiva aqui, lá da igreja dos apóstolos? Por favor, levante a mão. Hein? Não, eu sou da igreja dos apóstolos, mas daquele tempo lá, tem alguém vivo aqui? Não. Tem gente aqui que levantou a mão, mas já 2000 anos de idade, meu irmão. Então, você olhar, nós somos daquela igreja, é verdade, tem razão. Mas você olhar, os irmãos morreram. Morreram. Morreram de quê? Enfermos. Morreram à espada. Morreram nas fogueiras. Mas morreram. Irmãos, o evangelho do Senhor Jesus não é evangelho para esta vida. Por que o Senhor cura? O Senhor cura é muito mais do que o aspecto físico. É alguém que entrou na igreja e o Senhor disse, olha, entrou alguém que hoje passando por uma dificuldade muito grande, você não tem solução para o seu problema na sua empresa, e o Senhor disse que está te dando uma bênção, você está entrando aqui pela primeira vez, e amanhã vai se abrir uma porta para você. Eu pergunto aos irmãos, a preocupação do Senhor maior é com a empresa do cidadão? É com o material? Não. O Senhor nos ensinou uma coisa, irmãos, o espiritual rege o material. O objetivo de tudo é a edificação da igreja. O objetivo é o espiritual, é o crescimento espiritual. É esse que é o objetivo. A língua estranha não é para uma vaidade humana. Ah, porque eu falo língua e todo mundo está impressionado na igreja que eu falo línguas. Não é isso. A palavra do Senhor até diz mais a respeito disso, né? Muitos vão chegar naquele dia e vão dizer, Senhor, eu falei em línguas, eu profetizei. E o Senhor vai dizer o quê? Para alguns,
apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não vos conheço. Falou a língua e não foi para o céu. É bíblico. Então nós aprendemos que o dom espiritual, ele tem o objetivo de edificar a igreja. E nós aprendemos também que tudo isso é com zelo. E que o objetivo de tudo não é o material. O objetivo de tudo é o profético. E o profético não é aquilo que está voltado para aquilo que é temporal. É uma ação de Deus no nosso tempo, mas uma ação de Deus que visa o eterno, aquilo que é eterno, a vida eterna. A igreja não é daqui, a igreja não é daqui. A igreja, ela está de passagem por aqui. Nós somos estrangeiros aqui, nós estamos passando por aqui, mas esta igreja, ela está caminhando para a eternidade. Nós estamos em busca daquilo que é profético. Nós não estamos vivendo o evangelho de miseráveis, evangelho para esta vida. Um sujeito tinha uma dor de estômago e foi na igreja. Ele nem podia beber mais bebida alcoólica, porque doía muito o estômago dele. Nós oramos por ele, ele foi curado. Olha, agora ele está tomando todas. Qual o objetivo disso? Nenhum. O objetivo do dom é edificar a igreja, é edificar o povo do Senhor. Próximo slide. Então nós começamos a ver porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito ele fala de mistérios. Aí nós começamos a entender, olha, dom é muito mais do que aquilo ali, simplesmente falei em língua e sou batizado com o Espírito Santo. Mas nós começamos a buscar o entendimento daquilo que o Espírito Santo, os mistérios, daquilo que está oculto nos mistérios, nos segredos de Deus. Próximo. E o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então nós começamos a entender, olha, é o profético, o importante é o profético, o importante é aquilo que prepara um povo para a eternidade. É essa que é a parte mais importante do dom espiritual. Próximo. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Então tem uma igreja para ser edificada através dos dons espirituais. Próximo. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. É interessante que esses dias eu conversava com um funcionário meu, um irmão na fé, e ele é da Assembleia de Deus, e ele disse que o pastor dele, que é um homem já de uns 80 e tantos anos de idade, ele disse que o pastor dele, quando vê algumas pessoas sendo usadas em dons de uma determinada maneira, ele chama de meninice, por causa desse texto aí. Ele chama de meninice, né? Coisa de menino, de quem ainda não amadureceu. E nós no começo tínhamos muita coisa de menino. Então muitas vezes a pessoa acha que o dom espiritual, ele está ligado. Não, o Senhor para se manifestar aqui, o Senhor para falar aqui, nós precisamos de dar uma forcinha para o Senhor. Então vamos lá, bate palma, bate pé, e sacode, e vai para lá, e vem para cá. Irmãos, o Senhor nos ensinou logo no princípio que não era assim. Onde é que você encontra isso na palavra de Deus? Vamos para a palavra. A palavra, onde é que tem esse culto na palavra? Não tem esse culto, não tem. Porque o Senhor, Ele não está no vendaval, mas a voz do Senhor muitas vezes ela é mansa e delicada. Não tem nenhum problema nós nos alegrarmos no Senhor, a igreja primitiva se alegrava. Nós temos a alegria do Espírito Santo. Nós damos glória a Deus, e damos glória a Deus em alto e bom som, glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Isso é verdade para nós. E nós estamos pregando o evangelho de meia boca, nós não estamos falando mentira. Quem conta mentira diz, Jesus é maravilhoso. Não, Jesus é maravilhoso. Glória a Deus é glória a Deus, e aleluia é aleluia. Mas nós não estamos, irmãos, vivendo a meninice de acharmos que Deus precisa de uma forcinha nossa para Ele se manifestar, que Ele precisa da nossa euforia.
ou que nós precisamos de dar pulinhos para o Senhor nos usar. Porque o Senhor nos ensinou e nós abrimos a palavra e não encontramos Pedro dando pulinhos, saltitando, Paulo, né? Nós não encontramos isso. Nós não encontramos. Mas nós encontramos um culto que está na palavra e um culto que o Senhor nos ensinou. E aprendemos que o dom é na vida da igreja. E que muitas vezes o irmão está cantando um louvor e alguém está sendo curado. E os sinais estão acompanhando os que creem. Na suavidade de um louvor entoado, um irmão levantou para orar na igreja e alguém foi liberto. Nós aprendemos que o poder de Deus é assim. E nós aprendemos que poder de Deus, muito mais não, que o poder de Deus não é euforia, mas o poder de Deus vem, conforme a palavra de Deus ensina, à medida da busca. Você vai bater, diz a palavra, e a porta vai se abrir. Você vai orar, e Deus vai responder a oração, porque a oração do justo não fica sem resposta. Que o diácono vai orar pelos enfermos, como diz a palavra, e o enfermo vai ser curado. Que você vai impor as mãos sobre os enfermos, se o Senhor determinar, você vai impor as mãos e vai ordenar e ele será curado. E se o Senhor não determinar, você vai pedir, porque você não é dono. Você só pode determinar se ele determinar, porque você não determina nada. Próximo. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas, e entrarem doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? E nós estamos loucos, irmãos? Não, nós vamos aprender na palavra, mas no começo nós estávamos meio loucos. Todo mundo falava língua estranha junto, e aquela coisa, e um interpreta de lá e o outro de cá, e o Senhor foi nos ensinar na palavra. Não, vocês não estão loucos, não precisa, não é isso a obra do Senhor. Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Irmãos, que coisa maravilhosa é aquilo que nós chamamos de culto profético. Que coisa maravilhosa, que culto maravilhoso. Eu uma vez estava entregando uma mensagem, acabei de pregar, e uma senhora visitante ficou na igreja. E ela me procurou e disse assim: eu quero conversar com o senhor. Eu disse: pois não, o que a senhora deseja? O senhor me conhece de algum lugar? Eu disse: não, não conheço a senhora de nenhum lugar. Ela estava meio até irritada. O senhor me conhece de algum lugar? Não, não conheço a senhora de nenhum lugar. Que eu saiba, não. Conheço. Aí ela disse para mim assim: alguém te falou a meu respeito? Eu disse: não. Ela disse: mas você pregou para mim. Inclusive você estava olhando para mim na hora da pregação. Eu falei: ó, a senhora, desculpe, era uma igreja pequena, eu estou olhando para todo mundo, eu não estava olhando para a senhora. Ela disse: mas você falou tudo da minha vida. Na mensagem que você entregou, você falou tudo da minha vida. Eu disse: ó, não sou eu não. Deixa eu te explicar aqui uma coisa. Tem um grupo durante o dia orando. E Deus está falando acerca daqueles que entrariam aqui. E a mensagem foi dirigida pelo dom espiritual que eu não tive. E que não importa quem teve. Mas agora eu posso te dizer, quem falou a seu respeito te conhece. Quem falou a seu respeito te conhece. Agora, irmãos, vejam que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. Que culto é esse? Que coisa gloriosa é essa? É o que Deus nos ensinou. É o que nós aprendemos do Senhor. É simples para nós. Mas aquele que está vindo, ele fica maravilhado com isso que ele vê, como nós nos maravilhamos um dia. Certa vez eu estava num local e conheci um casal. E descobri que eles eram evangélicos de um outro estado. Estavam aqui passeando aqui no Espírito Santo. E eles então me perguntaram se a nossa igreja a sua igreja é uma igreja pentecostal. Eu disse: é uma igreja pentecostal. Ele disse: olha, eu sou evangélico, a minha igreja também tinha dons espirituais. É mesmo? É, tinha dons espirituais. Mas o pastor proibiu de ser usado em dom espiritual. Por que proibiram? Eles proibiram porque começou a dar muita confusão, né? Muita decepção, muita coisa que não era de Deus. Mas nós cremos no dom. Só que o pastor deu uma ordem na igreja: olha, nós temos dons espirituais, ninguém tem dúvida que Deus fala, mas cada um vai buscar dom espiritual para si. Você busca o dom para você e emprega ele só na sua vida.
não é o que a palavra de Deus ensina. Porque o dom é para o corpo. A Bíblia diz, um profetiza, os outros julguem. E o Senhor nos ensinou isso. O Senhor nos ensinou que existe dom, mas que o mesmo Deus que deu os dons espirituais, deu também à igreja ministério. E que ministério é governo. E que os dons têm que ser colocados em ordem. Que os dons precisam de ser discernidos. Precisa de ser usado o dom de sabedoria para colocar as coisas no lugar. Precisa de ter discernimento de espírito. Um profetiza, mas outros, o corpo, outros, não é outro, outros vão julgar o dom. Então nós fomos aprendendo do Senhor. Próximo. E portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos. Esse casal que eu falei, eu convidei eles para assistir um culto. E eles foram. E quando eles chegaram no culto, eles não me falaram nada da vida deles, mas quando eles chegaram no culto, eu falei para eles como é que era o dom no nosso meio, né? E eles ficaram impressionados. Se quiseram ir, eu quero ver. E eu levei eles. E fiquei naquela preocupação, né? Senhor, misericórdia, hein? Senhor, olha, aquilo que foi dito a eles, que eles possam ver. E quando acabou, eu procurei não dar assistência a eles. Um diácono foi lá dar assistência. E quando acabou, ele me falou uma coisa: olha, tem muitos anos que eu e minha esposa estamos orando por uma resposta a Deus. Há muitos anos. E nós não tivemos essa resposta. Hoje aqui o Senhor nos respondeu. Isso é maravilhoso. E ele voltou para o estado dele e pediu, me dá um endereço, porque eu quero isso, eu preciso disso. Por quê? Porque ele ficou maravilhado e chegou a uma conclusão: Deus está neste lugar. Deus está realizando uma obra neste lugar. Ninguém gritou, ninguém pulou, ninguém mudou a voz, ninguém fez cara feia, né? Nada. Mas ele saiu maravilhado, porque o segredo do coração dele foi revelado. E só o Senhor pode revelar o segredo dos corações. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Cada um tem, mas faça-se tudo para edificação. Próximo. E se alguém falar em línguas desconhecidas, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Se não tiver intérprete, então, fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Irmãos, que culto maravilhoso é o nosso culto. Todos podem participar. Quando vos ajuntais, um tem salmo, um tem doutrina, um tem visão, um tem revelação. Não é esse o nosso culto, irmãos? Não é esse o culto que Deus nos deu? E aonde está esse culto? Na palavra de Deus. Aonde vocês aprenderam esse culto? Na palavra do Senhor. E nós não podemos, irmãos, ter fogo estranho. Nós não podemos ir para as coisas de menino. Mas nós precisamos de viver este evangelho. 45 anos da obra do Senhor. O que Deus nos deu é maravilhoso. E a palavra do Senhor diz uma coisa: lutai, pelejai pela fé que um dia foi dada aos santos. Buscai com zelo, meu irmão, minha irmã. O Senhor nos deu algo precioso. Nós temos de zelar pelo que Deus nos deu. Nós não precisamos de outro culto. Nós não precisamos de outra coisa. Nós precisamos de zelar por aquilo que Ele nos deu. E o que Ele nos deu é maravilhoso. O dom no corpo, o ministério, o governo, o dom sendo discernido, o dom sendo julgado, o dom operando na vida do povo de Deus, uma igreja sendo edificada, uma igreja sendo preparada para o arrebatamento. Não é um dom para esta vida, mas é o dom que prepara a noiva do Cordeiro para as bodas do Cordeiro. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém? As igrejas nas localidades vão encerrar este período, permitindo que alguns irmãos possam contar, falar das experiências
com os dons espirituais daquilo que o Senhor tem feito na vida das igrejas. E o culto será encerrado então em cada igreja. Nós estaremos interrompendo e fazendo nosso encerramento aqui, e em cada localidade os irmãos que estão dirigindo o culto vão fazer o encerramento. Amém?